Senhor presidente, senhores deputados, membros da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, agradeço, senhor presidente, a oportunidade de prestar contas a essa Casa das atividades de atribuição da Força Naval e óbices vislumbrados à manutenção da requerida condição de pronto emprego. Pedir para a assessoria colocar, está colocando ali a apresentação do almirante e também pedir para, o tempo está parado, tá bom. Não há registro, senhor presidente, de nação próspera que tenha abdicado da sua soberania no mar. O comércio marítimo é o vetor determinante para o desenvolvimento, prosperidade e estabilidade regional. Ao longo da história, e eu inicio antes de Cristo, o Império Insular de Creta ampliou a sua influência da Sicília à Palestina. Dominou todo o Mediterrâneo Oriental. Seguiram-se os fenícios, Grécia, Roma, todos dentro de um conceito de mare nostrum, de enxergar no mar uma via de prosperidade para o seu povo. Seguiu-se com Portugal e Espanha, talvez a primeira bipolaridade de domínio do mar, em que o Brasil resulta dessa disputa. Holanda, França, Inglaterra e, mais recentemente, no século XIX, o domínio e a hegemonia dos Estados Unidos da América, a partir de uma mudança na sua geopolítica de priorizar o comércio marítimo. O Brasil reúne vocação para exercer essa soberania no mar. Tem todos os elementos necessários. Uma vasta área sob jurisdição brasileira, uma costa recortada, portos de grande profundidade, capazes de acessar o comércio global. Mas, infelizmente, ainda se mostra acanhada a mentalidade marítima e, particularmente, uma consciência de defesa mais amadurecida. O Brasil já foi, no passado, o segundo país em termos de construção naval. E hoje, penso que carece de vontade política e de uma estratégia de longo prazo que assegure ao Estado brasileiro essa condição. Vários são os documentos determinantes que moldam a missão da Força. Desde a Constituição, Lei Complementar 97 de 99, Política Nacional de Defesa, Estratégia Nacional de Defesa, muitos que passam a apreciação dessa Casa. E, de uma maneira geral, atribuem 4 campos de atuação para a Força Naval. A clássica, defesa da soberania, defesa naval, segurança marítima, que trata de busca e salvamento, segurança do tráfego aquaviário, prevenção da poluição hídrica. Diplomacia naval em 3 vertentes: exercícios multinacionais, cooperação técnica, operações de paz e ajuda humanitária. E aquela que talvez de maior visibilidade prevalente dentre as atribuições, apoio às ações do Estado. Aí vai desde ações cívico-sociais, assistência hospitalar, apoio ao desenvolvimento de pesquisa e em coordenação com a Defesa Civil, uma série de exemplos recorrentes em que a defesa,
a Força Naval em particular, atendem, né, às necessidades de subsistência da população. Me atendo ao apoio às ações do Estado, expandindo um pouco esse conceito. Há diversos programas, e aqui eu me refiro à assistência hospitalar na Amazônia, no Pantanal, programa Profesp, que atende 11 mil crianças em 60 organizações militares e 110 núcleos de atendimento. É alimentação digna, é orientação educacional e é reforço escolar. Pesquisa na Antártica. O Brasil tem, hoje, assento no Tratado Antártico, graças à iniciativa de desenvolver pesquisas a partir da Antártica, independente da influência que essas pesquisas trazem à constituição do clima no continente americano e, em particular, no território brasileiro. São 29 países que compõem, 134 pesquisadores e 23 projetos científicos em desenvolvimento. Uma nova estação foi recentemente inaugurada, uma estação que é referência para aqueles todos que desenvolvem pesquisa no continente antártico. E a obtenção de dados, seja para emprego no pré-sal, seja para a formulação das fronteiras marítimas que o Brasil desenvolve. Eu ouço muito falar de que o Brasil é um país pacífico com fronteiras plenamente estabelecidas. Isso não é absolutamente verdade. As fronteiras no mar estão em discussão dentro da Comissão de Limites da Plataforma Continental, com robusta sustentação técnica junto à Organização das Nações Unidas. E para que fundamentem essas argumentações, nós necessitamos de dados que componham essa argumentação técnica. O noticiário tem dado ênfase, nos últimos tempos, ao que se chama de economia azul, economia do mar. O Brasil é um país dependente do uso do mar. O Brasil é um país inviável sem o uso do mar. Alguns exemplos aí elencados. Eu inicio pelo setor energético. 98% do petróleo, 87% do gás natural advém de campos marítimos. Transporte marítimo, 95% das nossas trocas comerciais se dão por via marítima. 90% do escoamento do agronegócio se dá por via marítima. E mais um percentual relevante de minérios também ocorre pelo mar. A demografia do Estado brasileiro já justifica, em termos de serviços e prestados, uma vez que temos 111 milhões de habitantes, segundo o IBGE, numa estreita faixa de 150 quilômetros do litoral brasileiro. São 54% da população que ali residem. A indústria oceânica é a 7ª indústria no mundo, com um PIB correspondente e com perspectiva de dobrar esse valor em 20 anos. Me refiro à moldura temporal de 2010 a 2020. A indústria naval é um setor estratégico, é intensiva de emprego, qualidade de mão de obra, renda, arrecadação de tributos e vida digna àqueles que trabalham no setor da indústria naval. E a indústria naval, ela difere substancialmente da construção naval, ela engloba a construção naval, mas há hoje outros conceitos que envolvem a manutenção, o reparo e o desfazimento dos meios. Comunicação.
99% das nossas comunicações se dão por cabos submarinos. Nós somos extremamente dependentes. É uma infraestrutura crítica que deve ser preservada. Eu me refiro, por exemplo, ao mercado financeiro, controle do espaço aéreo, enfim. Turismo. O Brasil é o 11º país. São 6,5 milhões de turistas ano no Brasil. Ainda há potencial para crescer substancialmente nesse setor. Mas, já assim, 70% desses turistas vêm ao Brasil por um setor denominado sol e mar. Por fim, a pesca. 45% do pescado nacional advém da pesca oceânica. São 3,5 milhões de emprego nesse setor. Ademais, o Brasil reúne 17 estados banhados pelo Oceano Atlântico, 25% dos empregos no Brasil estão, de alguma maneira, direta ou indiretamente relacionados às atividades marítimas, e a economia do mar contribui com pelo menos 16%. Em conversa com o IBGE, há uma percepção, da qual eu me alinho, de que essa contribuição está subestimada e que nós precisamos estabelecer e consagrar uma métrica que reflita efetivamente a contribuição da economia azul para o PIB nacional. Eu não vou me referir em tese, eu preferi elencar alguns casos concretos de ameaça no mar. Num passado não muito recente, aliás, recente, nós tivemos a presença de navio de bandeira estrangeira na elevação de Rio Grande, fazendo atividade de pesquisa em desconformidade com a Convenção do Mar. Ainda tivemos um outro navio de pesquisa fazendo o mapeamento justo desses cabos submarinos e passíveis de serem mapeados. Ainda mais recentemente, no Banco Roger, na costa da Bahia, o navio de guerra com um comportamento anômalo na sua navegação. É o que está mostrado aí. Muito provavelmente, ali, explotando riquezas do nosso solo e subsolo marinho. E, ademais, o desastre de 2019. São novos conceitos de ameaça, não necessariamente aqueles clássicos. Mas talvez aquilo que eu repute de maior importância diz respeito ao nosso entorno estratégico. A Política Nacional de Defesa estabelece o entorno estratégico brasileiro, o Atlântico Sul, especificamente, como área prioritária de interesse. Vai desde a costa ocidental da África, a Antártica e a margem equatorial junto ao Mar do Caribe. E a presença de potências extra-regionais nesse entorno. O Brasil, na década de 80, criou um grupo, os OPACAS, em que pretendia estabelecer no Atlântico Sul uma zona de paz e cooperação. Na verdade, hoje o que se percebe é uma influência maior de potências extra-regionais nesse entorno estratégico. Temos a China muito agressiva na costa ocidental da África. Em 20 anos, ela salta de investimentos de 75 milhões de dólares para 4 bilhões de dólares nos países lindeiros, em que pese esses países tenham obtido recentemente a sua independência, a influência de países extra-região continua bastante intensa. Nós tivemos recentemente a notícia de uma base naval conjunta no Ushuaia, na Argentina, fora uma estação espacial que relativiza o conceito de soberania na Argentina,
no município de Neuquén. Tivemos a invasão da Embaixada do México no Equador, o conflito Venezuela-Guiana. Quer dizer, o nosso entorno estratégico está bastante conturbado. Isso não é absolutamente desejável, né, para que se obtenha o progresso e proporcione prosperidade para o povo brasileiro. Qual é a maneira de se mitigar esses efeitos? É ter um sistema de gerenciamento que possa prover monitoramento e proteção adequada. A Marinha desenvolve um programa estratégico denominado Sistema de Gerenciamento da Amazônia Azul, que pretende, né, através de uma postura proativa, né, identificar movimentos anômalos e, através de uma base de dados de inteligência marítima, atuar pontualmente com a presença. Isso exige, naturalmente, ativos e unidades de meio para que façam uma ação de presença. De uma maneira bastante breve, o diagnóstico hoje da Força implica uma redução no seu número de meios. Se tentarmos identificar indicadores que possam posicionar isso, nós temos uma redução no nível de combustível, que permite o deslocamento e o atendimento dos níveis mínimos de adestramento da Força, e o estoque de munição, todos abaixo. A Marinha tem adotado uma redução de efetivo de maneira a tornar o orçamento mais eficiente. Aí é que eu me referi de construção naval, nós já fomos o segundo país com construção naval no mundo, e hoje o que se observa é, a partir de 2014, né, uma grave perda dessa capacidade, e, repito, é um setor estratégico. Dos programas estratégicos, são 7 em números, né, e eu ressalto aqui aquilo que entendo por externalidade positiva, né? São conteúdo nacional, aquilo que reverte em termos de tributo, e empregos diretos e indiretos, é o que está mostrado nesse slide. O ministro já se referiu à perda de capacidade orçamentária, um índice de 46% na defesa, na Marinha isso foi mais severo, de 62%. Esse gráfico refere-se às discricionárias livres, custeio e o novo PAC. Interessante mostrar que, na tramitação do projeto de lei orçamentária anual, o momento legislativo também impôs ao orçamento da Força perdas, né? E, especificamente no orçamento de 2024, uma perda percentual de 5,6%. O ministro se referiu também ao ambiente internacional conturbado, né, ao aumento exponencial de despesas na área de defesa, o que mostra a contramão do que tem sido adotado pelo Estado brasileiro, né? São diversas as notícias recentes a esse respeito. E isso, em particular, me preocupa substancialmente. E um contraste que eu reputo severo e com impacto relevante no exercício da soberania e na defesa dos caros interesses da sociedade é essa curiosidade. Nós somos o 9º PIB no mundo, a 9ª economia e a 25ª Marinha. Me surpreende ver a Rússia como o 11º PIB, sustentando um conflito há 2 anos e meio e mantendo todos os programas estratégicos que tem, seja no espaço, seja no Ártico, seja na pesquisa de nódulos polimetálicos no solo e subsolo marinho. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, Almirante Olsen.